Oi, galera! O tema de hoje é sobre uma parte da gramática chamada de semântica. O que vem a ser semântica? É a parte que estuda o significado das palavras. Então, toda vez que nós estivermos estudando algo sobre como se expressar, isso significa que está relacionado à parte da gramática, chamada semântica, ok? E para entender esses significados, é importante saber diferenciar linguagem, língua e fala. Vamos começar por linguagem, que se trata da forma que usamos para se comunicar. Agora, qual a diferença entre linguagem e comunicação? Simples. A comunicação ocorre quando interagimos com o outro por meio de alguma linguagem. Já a linguagem é o processo comunicativo pelo qual os indivíduos interagem entre si, que nós vamos ver quais são eles daqui a pouquinho. Eu quero agora que vocês olhem para essas figuras, essas imagens que vocês estão vendo e essas frases. O que vocês percebem nelas? O que se percebe é que em umas existe palavras para se comunicar, para se comunicar algo com o leitor, e outras apenas imagens. Mas todas elas é possível perceber o que a placa quer dizer, não é verdade? As placas que existem somente as imagens, é possível traduzi-las, ou seja, proibido fumar, na outra silêncio, proibido celular, proibido andar de bicicleta. Já as outras, a forma de comunicação é usado as palavras. Com isso, se pararmos para nós analisarmos, tudo ao nosso redor envolve a linguagem, pois a linguagem não envolve somente palavras e fala, Como nós acabamos de ver, isso é possível através de símbolos, sinais, placas, gestos. Isso tudo é um tipo de linguagem. Portanto, tudo que se enquadra em uma forma de comunicação é um tipo de linguagem. A diferença fica somente no tipo de linguagem usada na comunicação, que são as linguagens não verbal, que é a que não se enquadra, não se utiliza palavras, é usado outros tipos de mecanismo para se comunicar, como na música, na dança, na escultura, expressões, mímica, fotografia, placas, sinais, gestos. Em todos esse tipo de comunicação, a linguagem é não verbal. Por quê? Porque não está utilizando palavras, como vocês acabaram de ver nas imagens que nós vimos, que só tinha a imagem, só tinha o símbolo. Aquilo dali é o quê? Aquilo dali significa uma linguagem não verbal, porque não tem palavras, Mas quando a gente vê aquele símbolo, a gente já sabe o que significa. Então, a gente já sabe que aquele símbolo daquele cigarro cortado quer dizer que não pode fumar, Assim como nos outros. Então, tudo isso que existir só a imagem, o gesto, expressão, todos esses exemplos que eu dei, são tipos de linguagem não verbal. Assim como também tirinhas, aqueles livros em quadrinhos, que hoje se vê pouco até. Em algumas partes, as histórias em quadrinhos, ela tem só as imagens, e a gente deduz o que está dizendo aquilo. Em outras partes, tem somente a fala. Em outra, tem os dois, que nós também vamos ver, tá? E tem a linguagem verbal, que é o oposto da não verbal. Se nós dissemos que a linguagem não verbal não utiliza palavras,
na verbal é utilizado palavras, né? É a forma que utiliza palavras para se comunicar, né? Através da fala ou da escrita, como em uma conversa, ou em texto, ou em livros, ou até mesmo a história em quadrinho que eu acabei de dar o exemplo, né? Também existe, muitas das vezes, só a fala. Então, se tratando da linguagem verbal. Agora, fiquem atentos, porque pode ser usado os dois tipos de linguagem juntos, né? Como a própria história em quadrinho, né? Que eu dei, e em alguns quadradinhos vão ser somente a linguagem não verbal, somente a imagem. Em outros vai ser utilizado só a fala, né? Dos personagens, linguagem verbal. Em outras vai ser utilizado os dois, a imagem. Então, quando isso acontecer, nesse caso aí, nós chamamos de linguagem mista. Só para vocês não ficarem com dúvida se houver uma figura e palavras. Vocês já sabem que são os dois tipos junto, verbal e não verbal, conhecido como mista. A linguagem verbal, ela está subdividida em língua e fala. Vamos entender. Língua. Língua é o conjunto, né? É um grupo que utiliza uma mesma língua para se comunicar. E essa língua possui regras que devem ser seguidas, sem modificação. Por exemplo, nós não podemos mudar o nome das coisas por vontade própria, né? Por quê? Porque precisamos seguir a regra, né, da nossa gramática, da língua portuguesa, assim como os outros países fazem com suas gramáticas, né? Acontece da mesma forma. Há duas maneiras de representar a língua falada e a língua escrita. A língua falada, ela se trata da representação fônica, no caso, né, pelo som da nossa voz. A outra é a língua escrita, que é pela representação da escrita por meio, que é a representação gráfica por meio da escrita. Então, cuidado para vocês não confundirem. A língua falada ela é espontânea, né? Natural. É algo que aprendemos desde criança a falar, né? Nós ouvimos através de quê? Dos nossos familiares, né? De toda a sociedade. E algumas vezes por músicas, né? Fisionomias, junto com o tom da voz, é claro, né? Isso tudo faz o quê? Faz que ao longo do tempo aprendemos a falar. Agora, vamos ver os níveis da língua falada, né? Primeiro, a linguagem coloquial. É a linguagem popular, né? Conhecida como informal. Nesse nível, é usado de forma livre, né? Que as pessoas usam no dia a dia, de forma contraída. E é nesse nível que aparecem as gírias, né? Nela, não há preocupação em seguir regras, não é isso? Então, nela, quando estamos conversando com alguém no nosso dia a dia, não usamos regras da gramática, né? Usamos, assim, uma forma mais contraída, com gírias, risos, né? Abreviações, etc. A outra é a linguagem culta, conhecida como formal. Diferente da coloquial, nela o falante procura obedecer às regras da norma culta, né? Usa de uma maneira assim mais cuidadosa a fala. Por exemplo, em reuniões, em debates, em entrevistas, nesses locais precisamos usar a língua falada em nível culto, né? Em nível formal. Então, é importante dominar bem a língua formal,
porque você vai precisar usar, né, em algum momento da sua vida. Então, precisamos dominar bem ela, tá? A língua escrita, ela também possui 2 níveis, né? Tem o uso mais formal, que é composta por um sistema rígido, né? A preocupação aí é em seguir as regras impostas na gramática, como em receitas médicas, reportagem, currículo, redação. Então, quando vamos escrever esses tipos de textos, usamos uma linguagem formal da escrita, ok? Nela não é usado a fisionomia, o tom da voz, né, para maior compreensão. Então, não estamos ali diante da pessoa conversando, estamos escrevendo. Nesse caso, deve ser o quê? Objetivo, né? Deve ser objetivo lá na escrita, em suas mensagens, pois não está perto do leitor, né? Para possíveis dúvidas. Então, se você está escrevendo um texto e a pessoa está longe de você, você não tem como tirar dúvidas se surgir por meio do leitor. A língua escrita, ela foi criada bem depois da fala, né? Bem, muito depois. É algo que se aprende com o tempo, precisa ser ensinado, diferente da fala, né, gente? A escrita pode ser guardada, passa de geração para geração ao longo do tempo. E tem aí outro nível da língua escrita, né? O nível informal, que é utilizado em cartas, mensagens, Facebook, Zap, Instagram, né? Todos desses aplicativos, né, como outros, nós usamos qual tipo de língua? Língua escrita, em qual nível? Nível informal. Lá quando estamos utilizando esses aplicativos, né, por mensagens ou até mesmo por carta, o que seja, esses exemplos que eu dei, nós não usamos, não seguimos regras, né, da gramática. Nós escrevemos muitas abreviações, né, risos. Não precisamos seguir regras nesse caso. Fiquem atentos, porque em provas de Enem, vestibular, concursos, é preciso usar a língua escrita, a formal, tá? A nível formal. Então, você precisa dominar para se sair bem nessas provas. Outro ponto, agora, acabou os níveis, passando para o signo linguístico. Vamos pontuar 2 coisas. Linguístico, né? Linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. E o signo linguístico não tem nada a ver com mapa astral, gente. Então, signo lá de mapa astral não tem nada a ver com signo linguístico, tá? O dicionário formal diz que o signo é aquilo que simboliza, que representa, que indica algo. Assim, temos o signo dessa imagem aí que vocês estão vendo, que se trata de quê? De uma árvore. Segundo o Saussure, pai da linguística moderna, o signo é a junção do significante mais o significado. Quer dizer que o significante é a parte concreta, ou seja, a representação gráfica ou sonora. Já o significado é a parte abstrata, é o conceito. Assim, essa imagem que vocês viram aí, né, a palavra árvore é o significante. Agora, a imagem mental que você tem ao ler a palavra árvore já se torna o significado, né? É a imagem mental que o nosso cérebro tem
quando nós lemos a palavra árvore, né? Então, aí temos o conceito de que faz parte da natureza, linda, verde. Estamos dando um conceito para árvore. Temos aí o compreendimento do que isso se fala, né? Significante, representação gráfica, significado, imagem mental, que deduz o que? O signo. Isso tudo aí que nós vimos, né, se enquadra na linguagem verbal, né? Quando nós vimos que ela está subdividida em língua e fala, tá? Então, é tudo relacionado à língua. Agora, nós vamos ver a subdivisão, né, da linguagem verbal quando falamos de fala, né? A fala é algo individual, é a forma que cada um utiliza para falar. Geralmente, isso é diferenciado por região de origem, né, ou gírias. Isso é o modo da fala de cada indivíduo. Então, cada um escolhe como vai falar, né? Resumindo, a língua deve ser objetiva, sem modificação aleatória. Pode ocorrer ao longo do tempo mudanças, gente? Pode, sim, como ocorreu na ortografia, né, há alguns anos. Mas só pode acontecer dessa forma, algo padronizado. Já a fala, seguindo as regras da língua, cada um escolhe a forma de falar. Se trata de algo mais padronizado, mais o jeito, né, mais o seu estilo, né? Isso.